Vou entrar. Olá, boa noite. A gente está tendo uns probleminhas técnicos, mas já vai ser resolvido aqui para iniciarmos nossa live para falar de feminismo e política com a Adriana de Castro. Adriana, que é engenheira agrônoma, natural do Piauí. Ela entrou aqui agora. Agora a Adriana está entrando, gente. Olá, Adriana. Eu não te escuto. Acho que teu áudio está desativado. Olá. Bom, gente, enquanto a Adriana está organizando o microfone dela ali, eu vou fazer uma introdução aqui do nosso assunto. Tu tá me ouvindo, Adriana? Se tiver, balança a cabeça. Mas eu não consigo te ouvir. Acho que tu tá no computador? Coloca um fone, pode ser que ative, não? As tecnologias, elas têm nos ajudado, mas às vezes atrapalham um pouquinho, né? Bom, gente, enquanto a Adriana está organizando ali, eu vou fazer uma introdução. Hoje vamos falar de feminismo e política, tá? E nossa convidada, nosso bate-papo vai ser com essa mulher que eu conheço há muito tempo, uma boa caminhada aí, né? E Adriana de Castro. Adriana é engenheira agrônoma, ela é natural do Piauí e é candidata a vereadora em São João do Piauí, pelo Partido dos Trabalhadores. Tá? A Adriana é uma referência de luta contra o racismo e pela promoção das mulheres na política. Então, é uma honra tê-la aqui conosco. Agradeço muito ela ter aceitado. Sei que não deve estar sendo fácil. Agora estou ouvindo. Oi, Adriana. Oi, tá ouvindo agora? Agora estou te ouvindo super bem. Ah, ótimo. Então, eu estava no computador, mas aí passei aqui para o celular para ver se dá certo. Ah, que bom. Tá bem melhor, estou te ouvindo super bem. Que bom então. Boa noite, Magnólia. E boa noite também para todo mundo aí que está acompanhando a nossa live aí. Um grande prazer poder participar, receber o seu convite e partilhar as nossas experiências de vida. Muito obrigada. Eu sei que a tua agenda não deve estar fácil, né? Com tantos compromissos, principalmente por estar se candidatando aí, por ser uma guerreira, de estar aí nos representando, tá? Muito obrigada por teres aceitado. Eu acho que nesse momento é fundamental a gente falar de mulher na política, né? Porque nós somos subrepresentadas, né? Porque falar de mulher na política nesse nosso país, que é um dos mais desiguais da América Latina e no mundo, falar da subrepresentação da mulher na política é fundamental, né? Para a gente se libertar desse sistema patriarcal, desse sistema machista, racista. E então eu quero te ouvir, eu quero saber de ti quais foram tuas motivações para entrar na política. Então, eu quero só te ouvir.
Então, Magnólia, como você bem colocou, né? Eu sou engenheira, agrônoma, mas desde cedo eu sempre gostei de militar nos movimentos sociais, né? Eu venho das pastorais da igreja, fui da pastoral da criança, pastoral da catequese, pastoral da juventude, e é nesse campo que a gente aprende muito sobre política, mas política social, política em defesa dos direitos e combate aos preconceitos, combate a todas as formas de violência. Né? Então, sou militante do movimento de mulheres do município de São João do Piauí. O nosso município é um município pequeno, aqui no semiárido piauiense, mas não diferente de outras realidades. Infelizmente, nós temos, né, uma realidade que conta com casos de violência, que nós mulheres percebemos a importância e a necessidade de estar lutando por isso. Então, fazendo parte do movimento de mulheres do município, né, também sou filiada ao partido, né? No meu caso, sou presidente hoje do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores do meu município. E assim, não é um espaço fácil. Os espaços de poder, de liderança, geralmente esses espaços eles são mais destinados aos homens, infelizmente, né? Então, dentro desta nossa luta, nós compreendemos a necessidade de buscar projeção não só do nosso nome, mas de outras companheiras, porque quando uma mulher negra se movimenta, movimenta as estruturas. Então, isso é importante dar visibilidade à luta das mulheres. Então, na verdade, é a segunda vez que me candidato. Me candidatei em 2016, fiquei como primeira suplente de vereadora aqui no nosso município, e agora novamente tento esse pleito, né, esta vaga. Mas assim, o importante é compreender a necessidade de ampliação da participação da mulher na política. Não só na política eleitoral, mas na política como um todo, nos espaços de decisão, no sentido de dar essa visibilidade, a valorização que nós, enquanto mulheres, merecemos, né? Nós sabemos que ocupar esses espaços não é fácil. O que é que acontece? Tudo que é feito pelo homem, quando é feito por uma mulher, requer muito mais esforço. A sociedade cobra uma eficiência muito maior e nós, mulheres, temos provado que somos capazes, né? Aqui em São João nós temos uma gestão da qual eu fiz parte, e essa gestão ela é na sua grande maioria formada por mulheres. O Poder Executivo tem um grande número de mulheres e o resultado para o nosso município tem sido muito importante, um resultado eficaz de trabalho, com bons resultados em todas as áreas, Magnólia. Então, isso nos motiva, nos incentiva, e também os obstáculos do dia a dia mostra que é importante a gente continuar nesta luta, porque são muitos os embates. Verdade, tu estava falando e eu estava pensando assim, acho que a gente precisa sempre reforçar, né, o porquê, né, precisamos reforçar para as mulheres que não estão envolvidas na política e entender, né, quais as razões, né, para que essa representação seja tão menor do que a dos homens, né? Porque de candidaturas a gente tem aí 32,7%. Né, em comparação aos homens que vai 67%, né? Então, se nós somos um eleitorado de mais de 50%, por que a gente não elege mulher? Né? A gente precisa entender, precisamos trazer essa pauta sempre, né? Para que a gente envolva cada vez mais companheiras, porque eu também sou da militância de muito tempo e hoje eu percebo e entendo que
é muito difícil. Existe, mas é muito difícil o homem se preocupar com a pauta da mulher. A mulher, sim, ela sabe que uma creche faz falta para ela, né? Quantas mulheres deixaram de trabalhar, quantas mulheres sofrem porque não tem uma creche na cidade, porque não tem uma creche no seu bairro. Então, assim, essas pautas são realmente mais fortalecidas quando a mulher está no poder. Eu nem gosto de falar poder, porque eu acho esse termo muito opressor, né? Mas nesse momento é a palavra que me veio. Mas eu penso que é por aí, né, Adriana? Com certeza, Magnólia. Eu sempre coloco que quando a mulher passa a administrar, por exemplo, a renda da casa, a, a renda é revertida de fato para as necessidades da família. É a mulher que sabe que o filho está precisando do chinelo, o caderno acabou, né? E quando ela passa para a vida pública, ela também tem essa preocupação porque ela pensa, né? Pelo que ela passa enquanto pessoa, no seu ser individual, e compreende a necessidade, de fato, de multiplicar, de ajudar a outras mulheres. E que não é fácil. Veja só, o que a lei garante é que tem que ter 30% da cota de gênero. E os partidos políticos, eles tratam 30% de mulheres. Então, já tratam como se a mulher fosse, de fato, obrigatória a se encaixar naquela minoria. E o que nós percebemos é que na maioria dessas candidaturas, infelizmente, ainda tem muitas candidaturas laranjas, que é uma outra forma de violência, de opressão à Exatamente. mulher. De invisibilidade, né? Obrigar a mulher a colocar o seu nome à disposição, mas para trabalhar para viabilizar um homem, outro homem. Exatamente. Então, assim, isso é uma coisa que transparece, né? Que deixa muito transparente para a gente que é violência, né? E que, de fato, a mulher sempre tem que estar trabalhando nos bastidores, ajudando o homem, mas no momento de representar, tem que ser o homem que está, e por que não nós mulheres nos representarmos? O Exatamente. partido, Magnólia, o partido que eu faço parte, o Partido dos Trabalhadores, ele tem um projeto a nível nacional, tem a Secretaria Nacional de Mulheres e tem um projeto que é o projeto Elas por Elas. E esse projeto, ele trabalha em cada município tentando fortalecer as candidaturas de mulheres. E é importante porque tem dado o suporte com orientação, capacitação, e principalmente também se aliando a outras bandeiras, porque é necessário perceber que, além de as candidaturas mulheres já serem difíceis, elas são mais difíceis ainda quando são mulheres negras, Exatamente. mulheres LGBTI. Então, assim, cada realidade vivenciada mostra que é necessário ter um apoio. Então, nós mulheres precisamos apoiar umas às outras. Exatamente. A gente precisa dar as mãos, né, e trazer essa palavra, sempre que eu vou falar, eu me engasgo. Pluralidade das mulheres, porque só assim a gente vai conseguir, né, ter um movimento homogêneo. Eu acho muito importante, né, que a gente enxergue a dor da outra. Eu sempre falo isso em todas as minhas falas. A gente precisa enxergar a dor da outra e se colocar no lugar de privilegiado. Por exemplo, nessas conversas que eu estou fazendo, essa é a primeira sobre mulher, feminismo em política. Vamos ter a próxima, vai ser uma mulher indígena na política. Eu quero trazer mulheres trans, eu quero trazer mulheres lésbicas, porque a gente precisa enxergar, né, as mulheres. Eu não preciso enxergar a mulher a partir do que eu sou. Eu sou uma mulher negra, da pele clara, cis. Então eu não posso só enxergar a luta a partir do meu ponto. Eu tenho que enxergar a luta diante dos mais vulneráveis. Porque eu sei a dificuldade que é
uma mulher negra estar no espaço desse. Eu imagino, eu não sei do ponto de vista como um lugar de fala, né? Mas a mulher negra, né? A mulher trans, a mulher lésbica, a mulher indígena, que a representatividade é ainda menor, vocês são as verdadeiras guerreiras de estarem aí. Com certeza, Magnólia. E aí você fala das mulheres indígenas, né? Que também a cada dia nós percebemos que aumenta muito a violência contra as mulheres indígenas, né? Exatamente. Contra as mulheres em geral, né? Nós temos recebido aumento, mas em relação às mulheres indígenas e mulheres negras, tem sido uma coisa assustadora. Né? Então, é isso, é respeitar a pluralidade, mas também, principalmente, nos dar as mãos, defender, combater todas as formas de violência. Acho que todas as A formas de Yasmin está aqui opressão... perguntando se a live fica salva. Fica assim, eu ia até responder, porque eu não consigo responder aqui que eu estou no celular. Fica assim, fica lá no Instagram do Feminismo Essencial. Ela que se não puder ver agora, pode ver depois. Tá bom? Pois é, Adriana, pois é. É complicado a gente falar do nosso lugar, né? E hoje a gente consegue enxergar, em relação, tipo, a mulheres indígenas, a dificuldade que elas têm de expor a violência sofrida. Porque a sociedade enxerga os indígenas como eu não sei explicar como é que as pessoas enxergam de uma maneira muito fantasiosa e muito romantizada, né? Eu sei que é diferente, eles têm a cultura deles, é totalmente diferente, mas violência é violência em qualquer lugar, né? E as mulheres negras, então, a gente sabe a vulnerabilidade. A gente tem estatística, não é mimimi como esse ser que se coloca no poder hoje fala sobre as nossas lutas. Não é mimimi, são estatísticas. As mulheres negras sofrem mais violência, as mulheres negras ganham menos, as mulheres negras são mais oprimidas. Então, assim, é complicado, né? Com certeza. Inclusive, estava vendo um dado que 85% das mulheres que sofrem algum tipo de violência digital, né, no Facebook, são as negras. Então, assim, para se perceber como, por mais que o brasileiro, às vezes, tente dizer que não há preconceito, infelizmente, nós somos uma nação altamente preconceituosa, né? Isso vem da nossa formação, infelizmente. Da estrutura, né? Da nossa formação estrutural está impregnado e somente educação, formação é possível mudar essa realidade. E com luta, e com muita luta. É verdade. Eu penso que esse é o século das mulheres. Tá? Eu estou achando fantástico essa nova eleição, essa eleição agora municipal. Eu estou vendo mulheres unidas, independente de partidos. Eu estou vendo mulheres unidas para levantar as mulheres nas candidaturas. Assim, eu estou vendo vários movimentos que eu nunca tinha visto antes. Movimentos se ajudando, as mulheres se levantando, se ajudando, né? Ou dentro do próprio partido, ou independente, movimentos independentes fazendo isso. Eu acho isso fantástico, porque quem tem o poder, eu acho, nesse momento somos nós. Porque se temos um eleitorado de mais de 50%, a gente precisa entender que quem tem o poder de mudar esse país somos nós. Né? A gente precisa saber em quem votar, a gente tem que entender isso aí. E o feminismo tem muito a ver com o municipalismo, né? Eu acho que propõe as mudanças, né, que elas sejam produzidas na esfera da vida. Porque nossas pautas são sempre voltadas para a vida. Né? Hoje eu estou sem o dado aqui, mas hoje a gente vê na pandemia
numa loucura dessa, a violência contra a mulher aumentou muito no Brasil inteiro. Então, assim, a gente precisa ter uma pauta voltada para a vida, a gente precisa para a vida das mulheres, porque a gente luta para continuar existindo, né? Com certeza. As famílias em casa, com essa questão do período da pandemia, isso foi geral, infelizmente. O número de violência contra a mulher aumentou muito, inclusive com muitos óbitos, né? Com o feminicídio. O nosso estado do Piauí aqui registrou muitos casos. E o que nós percebemos, Magnólia, é que, infelizmente, a rede de apoio, ela ainda é muito aquém do que nós necessitamos. De fato, ela não funciona como deveria funcionar, né? Então, a mulher ainda chega no hospital espancada, dizendo que caiu. O profissional de saúde que sabe que tem a obrigação de registrar que foi violência, ele não faz isso, até porque no município pequeno todo mundo conhece todo mundo. A mulher, ela às vezes procura uma delegacia, como por exemplo em São João nós não temos delegacia da mulher, então ela vai para uma delegacia comum, onde ela vai ser recebida por homens que vão a tratar como se ela fosse a culpada por sofrer a violência, né? E muitas vezes diz assim, não volta para casa, resolva com o seu marido. Perdoa, então, assim, perdoa. Então, assim, ela volta para casa para ficar ao lado do agressor, né? E mais uma vez ser vítima de violência. Então, são várias estruturas, mas que ainda não estão interligadas no sentido de dar esse apoio e que ainda precisa ser, de fato, mais fortalecido. Com certeza. É muito complicada, né, a situação da mulher, porque quando ela consegue ter uma força para ir até a delegacia, ela chega na delegacia e só tem homens para atender, né? Homens que estão olhando para ela como se ela, como tu falou, como se ela fosse a culpada disso tudo. Ela não tem um apoio para sair dali e ir para uma casa acolhedora ou ter uma psicóloga que converse com ela. Não, ela tem que voltar para a casa do agressor, né? E se ele souber que ela denunciou, ele vai espancar ela e de repente até a morte, né? A gente sabe que tem muitos casos desses. Eu concordo contigo, as redes precisam realmente ser mais fortalecidas e quem vai fazer isso e quem vai lutar por isso somos nós mulheres, né? As mulheres que vão estar à frente, que vão estar nas câmaras, que vão estar nas prefeituras, é que vão lutar por isso. Porque o homem, ele não vai lutar porque não é uma necessidade dele, né, naquele momento. E a mulher não, a mulher sabe, a gente sabe o quanto sofremos com... Gente, a violência doméstica é um câncer na sociedade, é uma pandemia invisibilizada, né? Então, é complicado. Eu acho que a representação das mulheres na política precisa trazer realmente à tona as pautas de vulnerabilidade das mulheres, principalmente as que estão na ponta, as negras periféricas, as trans, sabe? Hoje vi um vídeo de uma mulher trans em Natal sendo espancada. E o pior de tudo é ainda se colocar isso na rede, ainda se colocar isso no Instagram, no Facebook, numa rede social. É como se fosse um recado, sabe? Então, assim, a violência está crescendo cada dia mais. E a gente precisa realmente trazer as mulheres para que, enfim, as políticas públicas sejam construídas para nós, né? Nós assistimos nos últimos anos, na verdade, um desmonte das políticas públicas de apoio, de amparo à mulher.
né? Então, com isso, também há um fortalecimento de que a violência é algo normal, né? E assim, não só contra a mulher, na verdade, a violência generalizada no nosso país, nesse momento, ela está sendo tratada como algo normal. Isso. E, obviamente, como a violência contra a mulher já é muito grande, a tendência é crescer. Então, assim, hoje, essa política do ódio, né, de que se eu não sou, né, deste grupo, eu devo odiar este grupo, eu devo maltratar, eu devo humilhar, tem criado nas pessoas um sentimento muito ruim, que é esse sentimento mesmo de que deve se banir as pessoas, a depender se ela é uma pessoa que faz parte do meu grupo ou não. Então, assim, por mais que a gente discuta igualdade de direitos, de oportunidades, o que nós estamos percebendo neste momento é o fortalecimento da segregação, né? Há grupos hoje em nosso país que fortalecem a segregação da nossa nação, na verdade. A gente não, porque para mim ele não é meu presidente. A gente tem um chefe de Estado, tá, que só semeia o ódio, né? E antes que eu me esqueça, fora Bolsonaro, ele só semeia o ódio, tá? E é um absurdo tudo isso que a gente está vivendo. E a gente não pode se calar, né? A gente não pode se calar. Então, a banalização da violência é uma coisa absurda, sabe? Não ninguém está aqui dizendo que antes dele entrar na presidência não existia violência. Sim, existia. Só que hoje, existe a violência e existem as pessoas que se sentem fortalecidas por essa gestão. Ela se sente fortalecida para fazer isso. Eu vou fazer porque o presidente diz que é para fazer. O presidente diz que uma criança só se torna gay se eu não der porrada, né? Então é por aí. Eu acho que as mulheres que se arriscam, tá, na carreira política são guerreiras. São guerreiras e principalmente nesse momento. E eu faço um apelo, a gente precisa de mulheres, a gente precisa de vocês. Com certeza. Eu sempre coloco, inclusive na pandemia, Magnólia, nós percebemos que fazer política para nós mulheres se tornou mais difícil. A mulher ela já cuida da casa, da família e tem que sair para fazer política também e para trabalhar, para garantir a sobrevivência. E é necessário que nós, enquanto mulheres, nos apoiemos, é isso, é criar rede. Em alguns municípios, inclusive, nós já temos notícias de candidaturas compartilhadas, quer dizer, coloca um nome para representar, mas que tem grupos de mulheres para dar apoio, para ajudar a trabalhar, porque não é fácil. Entrar no espaço da política para você conseguir debater de igual para igual com homens que se sentem donos do espaço, do pedaço, digamos assim, já não é tão fácil. E nesse tempo de pandemia, porque é a mulher que cuida da criança que está doente, é a mulher que precisa ficar em casa para garantir que a família tenha o seu bem-estar. Então, assim, há uma desconexão entre as nossas tarefas, né, e a nossa missão maior, que é essa missão de poder empoderar outras mulheres. Eu sempre estou pesquisando, né, sobre as atualizações das nossas opressões, e a gente trabalha mais de 20 horas semanais a mais que o homem. Então, assim, esse trabalho solitário, né, que é do cuidado da casa, o cuidado da família, o cuidado dos filhos, e a gente sabe a quantidade de mulheres que são
chefe de família. E é muito difícil, é uma das razões, né, que nos tira da política, porque fica difícil, não é fácil, né? Fora que é um espaço onde os homens acham que é um lugar deles, e não é o lugar da mulher, né? Então, assim, os homens, eles são mais liberados, porque eles têm mais tempo para isso. Eles têm tempo para se dedicar totalmente à política. A mulher não tem, né? A mulher, tudo na vida da mulher é mais difícil, porque a gente, desde o início da nossa existência, que nós somos oprimidas para cuidar da família, cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar... Então, assim, isso é um trabalho muito solitário para que a mulher tenha pensado... eu vou me candidatar. Não, quando a mulher vem se candidatar é porque ela é uma guerreira, porque ela já vem lutando há muito tempo. E aí, Adriana, eu te pergunto, como para tu tá candidata a vereadora aí em São João do Piauí, que hoje eu vi que são 11 vereadores e 2 mulheres. Como é que tu se sente nessa subrepresentação? Né? Espero e desejo que você consiga vencer essa batalha. E fala aí. Então, antes, só colocando aqui, eu lembrei de uma situação muito interessante. Trabalhando em uma comunidade rural, eu encontrei uma jovem casada, mãe de 4 filhos, desejando voltar aos estudos. E qual era a maior dificuldade dela? Com quem deixar as crianças. Porque o marido, ele não proibia de voltar aos estudos, mas disse assim, você pode estudar, mas eu não vou ficar com as crianças. Ela vai fazer o quê? Vai jogar a criança fora? Entendeu? Então é isso, assim, o homem, no auge do seu machismo, ele diz que não proíbe, que dá o espaço para o estudo, para o trabalho, para que a mulher possa, de fato, se emancipar. Mas é dessa forma, assim, tentando puxar o tapete. Sem né? apoiar, Então, né? exatamente. Então, assim, nosso município são 11 vagas. Atualmente é isso, Magnólia. Só somos 2 mulheres, na verdade, são 2 mulheres na Câmara. E o desejo que nós temos é que esse número seja ampliado. E uma das questões que também é necessário se debater é que, assim, não basta eleger mulheres. Tem que eleger mulheres que, de fato, você conheça as propostas, as bandeiras, Exatamente. para que não sejam mulheres que cheguem lá e que vá reforçar o machismo, porque nós também temos essa situação. Então, é necessário que a gente tenha cuidado, né, no momento da escolha, mas é necessário compreender que somente nós, mulheres, podemos mudar esta realidade. Então, assim, como você colocou no início, se nós somos 52% da população, por que não também ser na política mais de 50%, ou pelo menos 50%? É uma questão de gênero. Sim, com certeza. Né? 52% de mulheres estão votando e só homens são eleitos? Como assim, gente? Né? É isso que a gente precisa entender. E muito bom, muito bem colocado quando tu falou sobre a gente ter muito cuidado com isso, porque a gente sabe, né, que tem as mulheres que elas têm um pensamento retrógrado e bem diferente dos nossos, que são pensamentos de luta, né? A gente sabe disso. Sabemos, precisamos entender isso. Exatamente. Não é só votar em mulher, é votar em mulher que nos represente, né? Exatamente. Porque, assim, política é um ambiente muito desgastante para nós mulheres. Ele já é desgastante por si só. E principalmente para nós, né? Que somos menos remuneradas no ambiente de trabalho, possuímos jornadas duplas ou triplas, né? Aí fica ainda mais desigual. Mas a gente
Vai conseguir. Inclusive, é necessário cobrar dos partidos políticos que os fundos municipais eles sejam aplicados, o fundo eleitoral seja aplicado da forma correta, proporcionalmente, porque às vezes o que querem é priorizar um ou dois candidatos, geralmente homens, e deixar as mulheres de lado. Então, é necessário, assim, a mulher sempre ela tem que ter uma briga maior, tem que brigar para ser Exatamente. candidata, assim, ser reconhecida pelo partido, pela própria população e também na parte relacionada, inclusive, à estrutura que deve ser garantida pelos partidos, ela precisa se impor porque senão, de fato, ela acaba sendo deixada de lado, né? Colocada para trás, porque sempre há os grupos com outros interesses e que geralmente nós mulheres não estamos inseridas nestes interesses. Como sempre, né? Como Verdade. sempre. As mulheres que se arriscam, né, na carreira política encaram uma série de barreiras e a gente precisa unir forças, né? Porque a falta de apoio por parte dos homens, e como tu falou sobre o fundo, é um dos desanimadores, né? Eu acho que é uma das coisas que desanima, né, as mulheres. Então, assim, isso é para nos tirar dos espaços. Nos tirar dos espaços públicos e a gente precisa ocupar todos eles. Eu acho que se dar as mãos tem que ser nessa eleição e nas próximas, né? Eu formulei uma pergunta aqui, Adriana, eu queria a tua opinião. Eu queria qual o papel da mulher para a mudança do sistema, desse nosso sistema patriarcal, capitalista, machista? Pois somos mais de 50% do eleitorado no Brasil e como e por onde podemos começar essa mudança? O que é que tu acha, assim, por onde a gente pode começar, nós mulheres? Magnólia, a nossa luta é contínua. Então, assim, a mulher, para ter o direito a estudar, ela teve que ir para a rua, ela teve que lutar. Para ter direito ao voto, foi uma outra luta. Então, assim, o o que é que nós podemos fazer? Continuar a luta, honrar as que nos antecederam com muita luta, que deram o seu suor, seu sangue, para hoje nós termos as condições que temos, que ainda não são as melhores, mas para que elas possam ter mais condições, essas condições se ampliem, é necessário continuar com muita luta. Nós precisamos compreender que nada vem de graça. Então, não há nenhum interesse de uma sociedade machista, violenta, patriarcal, em querer dar visibilidade ao empoderamento feminino. Nós, mulheres, compreendemos a nossa força, a nossa importância em cada espaço, na política, em casa, na educação, na saúde, é necessário cada vez mais deixar claro que o lugar da mulher é onde ela quiser. E que isso, cada uma de nós, nos unindo para sermos muitas e nos tornarmos mais fortes, é que se tornará de fato uma realidade. E a política é um meio. Por quê? Porque é na política que se elabora leis, que se implanta projetos, propostas. É necessário aparelhar a gestão pública para dar apoio às mulheres em situação de vulnerabilidade e também fortalecer outras formas, como a educação, o acesso ao trabalho. E isso só se faz com muita dedicação, com, de fato, pessoas que estejam abertas para discutir, para propor e implantar. E eu acredito que somos nós mulheres que precisamos fazer isso. Exatamente. Ontem eu estava ouvindo uma live à noite
e achei bem interessante uma fala que eu não lembro agora de quem, porque eram muitas pessoas ao mesmo tempo, a gente falando sobre, primeiro se falou sobre a Lei Maria da Penha e falou sobre as leis que são criadas para as mulheres. O quanto a gente sofre para que uma lei seja aprovada. E aí as pessoas que estão ali naquele momento, porque o Senado aprovou, o presidente assinou. Gente, até chegar lá é uma luta tão grande, né? A gente enfrenta tantos obstáculos. A Lei Maria da Penha hoje é uma das leis mais eficientes do mundo, mas até chegar lá foi muita luta. E mesmo com uma lei dessa, a gente vê e sabe que a violência no Brasil é uma das piores contra as mulheres. Então, assim, é muito, chega a ser cômico, né? Quando as pessoas acham que foi o presidente que sancionou aquela lei, foi ele que criou aquela lei. Não, gente, foram movimentos sociais, muitas mulheres sofreram, foram oprimidas, morreram para que aquela lei fosse aprovada, para que, sabe, qualquer benefício para a gente tem que ser em cima de muita luta. Né, Adriana? Exatamente. Quantas Marias da Penha nós temos em cada pedacinho deste Brasil? Exatamente. São mulheres que são agredidas, mulheres que os seus maridos tentam de fato matar, como aconteceu várias vezes com Maria da Penha. E a Maria da Penha é uma grande vencedora, mas que representa muitas outras Marias que infelizmente nem sempre conseguiram salvar suas vidas. Então, se tornou um grande referencial de luta, não só no nosso país, mas para fora do nosso país, mas que nós percebemos que, como você colocou, é uma lei completa, mas que ela ainda não é implantada na sua totalidade. Então, assim, nosso país tem muitas leis boas, bonitas, completas e que precisam ser, de fato, efetivadas. É isso aí. É isso aí. A importância, né, do papel das mulheres por uma sociedade igualitária é muito grande. Nós somos muitas e da forma certa, com a união correta, a gente vai conseguir. Eu tenho pode ser utópico, mas eu enxergo uma sociedade, como eu disse, eu enxergo que esse século é o século das mulheres. Eu estou acompanhando vários grupos de mulheres que estão se movimentando, né, para dar visibilidade às candidaturas, para dar visibilidade umas às outras na política. Né? E esse projeto do Partido dos Trabalhadores de Elas por Elas é interessantíssimo. A gente precisa fortalecer essas mulheres, né, Adriana? Com certeza. No momento em que a campanha acontece em meio à pandemia, como nós já colocamos anteriormente, que são muitas as dificuldades, o meio digital tem sido o meio mais utilizado por todos. E nós, mulheres, inclusive, Magnólia, eu percebo que há ainda uma timidez, uma retração. Mas é assim, que deve avançar mesmo, nós devemos assim chegar junto, nos empoderar das redes sociais para denunciar a violência, para denunciar todos os tipos de violência contra a mulher, porque não é só a mulher a violência doméstica, é a violência institucional. Exatamente. Então, assim, e nós precisamos também usar as redes para nos juntarmos, nos unirmos. Veja só, nós estamos tão distantes nesse momento, a distância em relação ao espaço. Mas a rede nos permite estar próximo, conversar, compartilhar experiências e que vão ajudar outras mulheres. Nós aprendemos
também podemos ajudar. Então, é importante essa solidariedade entre as mulheres. Com certeza, Adriana, com certeza. Uma das coisas assim, que eu sempre falo, né? Eu tô, como tu falou, eu sou pernambucana, mas estou morando no Rio Grande do Sul, no extremo sul do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem feito muitas. Eu faço parte do Conselho da Mulher daqui também. A gente tem feito muitas lives e que eu nem gosto muito de chamar de live, né? Para não americanizar, mas não tem como às vezes. E aí a gente está fazendo, e eu faço questão de trazer mulheres de todos os lugares do Brasil. A nossa última tinha uma mulher indígena do Amazonas, tinha uma mulher da Bahia, tinha uma mulher de Porto Alegre, porque eu acho que nesse momento a gente precisa aproveitar o que de bom essa pandemia nos trouxe, que é essa interação nas redes, onde a gente pode conversar e trazer informação, né? E trazer informação, debater, conversar de lugares totalmente diferentes. Tu tá no Piauí, eu tô aqui tu tá no extremo calor, tô no extremo frio. Hoje ainda bem que tá bem tranquila, eu só tô assim, ó. Mas geralmente a gente tá num lugar bem frio, então geralmente são conversas muito agradáveis, porque eu trazendo pessoas de lugares diferentes, a gente conversa debate sobre aquele assunto com o olhar da sua região, né? Pois é, aqui tá bem quente. Imagina, que inveja. Aqui tá bem quente, mas assim, é uma região, né, pela qual eu sou apaixonada, né, o semiárido brasileiro é muito bonito, cheio de riquezas, cheio de mistérios, de magias. Assim, cada canto do nosso país tem seus encantos, né, como na Amazônia, como na região dos Cerrados. Não conheço a região sul, né? Confesso que eu não gosto muito de frio, então talvez teria dificuldade de adaptação. Eu tenho uma saudade danada desse meu calor. Mas o que é importante é que a gente percebe, Magnólia, que as nossas lutas, que as nossas histórias, elas se parecem, elas se encontram. Porque em cada canto que a gente está, na verdade, a gente tem o desejo de transformação, transformar o nosso meio para melhor. E é necessário entender que a política é sim um espaço em que nós devemos ocupar para que essa transformação ocorra. Porque às vezes nós, justamente por já desacreditarmos da política com tantos exemplos ruins, acreditamos que o melhor é se esquivar. E não é esse o caminho. O caminho, na verdade, é o caminho de ocupar. Se aqui é um espaço de decisão, nós mulheres precisamos estar presentes. E a forma de estar presente é isso, é assim. É chegando para perto, é cobrar o nosso espaço, porque ninguém vai dar esse espaço de graça. Então a gente tem que vencer essas barreiras, quebrar as correntes e mostrar o nosso poder enquanto mulher, no sentido de que nós estamos preparadas para ocupar qualquer cargo, qualquer função e fazemos muito bem feito aquilo que nos propomos. É isso aí. É isso aí. Que orgulho, Adriana, te ver falando tão bem, tão envolvida com política, né? A gente se conheceu num momento, eu não chamo o que eu passei na asa de emprego, eu chamo de luta, né? Porque a asa é uma articulação que eu admiro muito, tenho muito orgulho de ter feito parte, e a gente se conheceu num momento de luta, né? Aprendi muito na asa. Eu também. Gente, a asa, para quem está nos ouvindo,
para quem está nos ouvindo, é a Articulação do Semiárido Brasileiro. Tá? Tem um projeto, vários projetos lindos, e com esse desmonte, né, do nosso país, está bem ameaçada. Mas foi um momento muito bom, né? Assim, a gente estava nos conhecemos nesse momento de luta, nesse momento em que a gente já fazia política e nem sabia. E eu tenho um orgulho danado de conhecer essas pessoas que fizeram parte da minha vida, e hoje está trazendo para essas conversas. Eu trouxe também, não sei se você chegou a trabalhar com ela, eu acho que sim, a Lívia Frois. Sim. Pronto, trouxe a Lívia para conversar também. Eu acho que são vivências, né, que a gente tem no início da nossa caminhada, mas que a gente vê que vai progredindo. E assim, eu fiquei muito feliz em ver que tu estás nesse espaço, que tu estás, continuou na luta e está trazendo cada vez mais visibilidade para nós mulheres. Pois é, Lívia é uma grande amiga nessa caminhada, que também passou pela ASA, tenho certeza que acumulou muito, no sentido do aprender a fazer com compartilhamento, a força que a gente percebe nos agricultores e agricultoras do semiárido, através do trabalho da ASA, era uma energia muito positiva. Exatamente. Eu carrego isso comigo até hoje, né? Tenho uma paixão muito grande pela agricultura familiar. Coisa boa. Exatamente. Então, é isso, Magnólia. Deu uma travada aqui, Adriana. A gente está se encaminhando para o final. Eu estou olhando aqui que temos só mais um minutinho. Eu não consigo mais te ouvir. Eu estou te ouvindo. Ah, tá. É que eu estava vendo ali, ó. Estamos nos encaminhando para o final. Sabe que o Instagram ele derruba a gente mesmo, né? Quero agradecer demais a tua presença aqui. Eu acho que essa conversa foi muito boa, muito proveitosa. Ela vai continuar lá no Feminismo Essencial. Eu vou divulgar para os meus amigos. Tinha muita gente que me pediu para eu divulgar, para eu mandar depois, porque não ia poder assistir, mas que ela vai ficar lá salva. Eu acho que foi de muito aprendizado. Eu quero te agradecer por ter doado teus conhecimentos e teu tempo. Mag, eu que agradeço pelo convite, porque eu compreendo que são dessa forma que esses espaços que nós podemos cada vez mais fortalecer a luta da mulher. E dizer que fico muito feliz em te rever e que estamos aqui no extremo calor, como colocou a Yasmin nos comentários, mas que nós estamos na luta pelo empoderamento feminino. Olha, e quando quiser vir aqui no extremo frio, as portas estarão abertas. Quem sabe eu quero eu crio coragem. Vamos embora. Eu gosto muito de finalizar algumas falas com a citação de Audre Lorde, que para mim e sempre será um hino, vai ser sempre, que eu não serei livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que suas correntes sejam diferentes das minhas, tá? Eu queria deixar uma reflexão aí para todas e todos, qual o nosso papel para a mudança do mundo, né? Então, qual o papel das mulheres? Vamos ficar em casa pensando qual o nosso papel para a mudança. Nós que somos do eleitorado, a gente precisa pensar, né? Precisamos pesquisar, precisamos entender o que é a política, principalmente a política partidária, né? Que é bem difícil, assim, da população ter o conhecimento, mas a gente precisa entender, tá? Por que aquele prefeito tem aquele vice-prefeito, por que aquele partido se uniu fez uma coligação. Então, assim, a gente precisa entender isso para saber se realmente
aquela união e aquelas propostas vão nos satisfazer, vão, como população, como mulher, como homem, como negro, como negra, como LGBTQI+. Então, assim, é isso que a gente precisa. Então, vamos lá, gente. Qual o nosso papel para a mudança no mundo? É isso aí, Magnólia. Então, mais uma vez, um grande abraço e estamos na luta. Tamo junto, viu? Ó, muito boa sorte, muita boa. Espero que a sua candidatura seja. Eu vou comemorar bastante, tá? Ó, um beijo grande e obrigada.